A Bíblia fala de uma grande fé e de pouca fé. Eu não quero ter pouca fé, eu quero ter uma fé grande. E sabe como sua fé pode crescer? A única maneira dela crescer é se você usá-la. Às vezes temos uma tendência a ficar sentados, esperando que algo bom aconteça. Mas sabe, eu quero que você libere sua fé aqui hoje. A fé é uma força que você tem dentro do seu espírito. E você pode deixá-la parada lá ou liberá-la de propósito. Eu quero que você libere sua fé de que tudo o que eu disser aqui hoje, você vai receber algo disso. Tudo. Tem uma escritura em Hebreus 4, verso 2, que diz: porque de fato nós tivemos as boas novas do Evangelho proclamado a nós tão verdadeiramente quanto eles, os israelitas, tiveram quando as boas novas da libertação da escravidão vieram a eles. Então os israelitas ouviram mensagens que eram boas novas sobre serem libertos da escravidão. Mas agora ouça isso, mas a mensagem que eles ouviram não os beneficiou, porque não foi misturada com a fé. As mensagens que eles ouviram não os beneficiaram, porque eles não a misturaram com a fé. E às vezes me preocupa que as pessoas venham e elas sentam na igreja, esperam que alguém faça algo por elas, e elas realmente não misturam a sua fé com o que estão ouvindo, não dizem isso é para mim. Às vezes nos sentamos na igreja e pensamos em todas as pessoas que gostaríamos que estivessem ouvindo aquela mensagem. Não é? Mas é você que está aqui. Isto significa que você precisa ouvir o que está sendo dito. Significa que você precisa aplicar isso à sua vida. E assim você vai realmente ouvir, e você vai ouvir já tendo a sua mente estabelecida. Deus vai me ensinar algo hoje e, por sua graça, eu vou sair daqui e praticar. Então, acho muito importante que a gente decida com antecedência. Eu vou aprender algo hoje e vou praticá-lo. Nós não precisamos de mais conhecimento na nossa cabeça. Precisamos de mais ação sobre o conhecimento que temos. Sabe, nós cristãos gostamos de colorir as nossas Bíblias, temos todos aqueles marca-textos coloridos e gostamos de sublinhar tudo, e eu não sei, isso me faz sentir melhor se eu sublinhar, sabe? Se eu ler algo que realmente parece se destacar para mim, eu tenho que pegar uma caneta e sublinhar. E você pode sublinhar e colocar estrelinhas em torno daquilo e destacar em amarelo e se orgulhar de si mesmo, porque quando abre sua Bíblia parece um livro de colorir. Vamos lá, agora seja sincero, você já abriu sua Bíblia e secretamente esperou que a pessoa ao lado visse o quão espiritual você é? Cara, eu digo, meu marido, ele tem uma Bíblia tão marcada e sabe, ele tem tantos marcadores na Bíblia dele que eu tenho medo de tocar nela. E só de olhar a Bíblia dele você pensa, este homem é um gigante espiritual. Bem, ele é. Mas só estou dizendo que você não pode dizer isso só pela sua Bíblia, você só pode dizer isso pelo seu caráter. Quando nós vamos entender o vocês os conhecerão pelos seus frutos. Os conhecerão pelos seus frutos. Recentemente eu vi uma história sobre alguém que estava com uma grande bagunça na sua vida. Não vou entrar em detalhes, mas você olha para trás e pensa,
Como isso pode acontecer com alguém assim? Mas então, se você pensar a respeito, aquela pessoa não era tão legal com as pessoas que trabalhavam para ela, o ministro, mas não era bom para as pessoas que trabalhavam para ele. Ele não tratava as pessoas tão bem, e para mim não há nada pior do que um ministro que maltrata as pessoas. Acho que isso cheira mal às narinas de Deus. Isto me chateia mais do que qualquer coisa. E então, poderíamos ter sabido anos atrás que algo iria desmoronar no futuro se fôssemos só um pouco melhores inspetores de frutos. Amém? Eu quero te encorajar a ser um bom inspetor de frutos. As pessoas que ouvem você, as pessoas que têm participação em sua vida, as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você almoça. Faça um favor a si mesmo. Cerque-se de pessoas que acrescentam à sua vida. Amém? Cerque-se de pessoas com as quais você quer ser parecido com elas. Ande com pessoas generosas, não com pessoas mesquinhas, pessoal. Não fique almoçando com alguém semana após semana que sempre se sente e espera que você pague a conta dela. Porque isso é uma questão de caráter. Não ande com pessoas que fofocam sobre outras pessoas, porque se elas falam delas, falam de você para elas também. Proteja a si mesmo de todo esse lixo que Satanás tenta despejar em você. E tudo que você ouve quando vem à igreja, não vá à igreja e espere que algo de bom aconteça só antes de chegar na igreja. Ore pelos ministros, ore também pela equipe de louvor. Não fique lá sentado só esperando que faça algo por você. Ore por eles, deixe que eles saibam que você os aprecia. Faça um pouco de trabalho espiritual antes de chegar lá. Pegue um pouco de dinheiro extra, sabe? Uns 10 ou 20 dólares e procure alguém que está sofrendo ou que precisa ser encorajado, ou encontre uma mãe solteira e dê o dinheiro a ela para levar seus filhos para almoçar. Nem sempre vá só para ver o que você pode receber. Bem, eu vou dar uma chegada lá e receber a minha bênção. Às vezes eu fico tão cansada disso, gente. Eu quero que todos sejam abençoados, mas quero que sejam uma bênção. Sabia que é melhor você ser uma bênção do que ser abençoado? É mais abençoado você dar do que você receber. Amém? Eu quero que você misture a sua fé com tudo que você ouvir aqui hoje, amém? Nós falamos sobre quanto medo existe e que há somente uma maneira de vencermos o medo, qual é a fé. Existem certos antídotos para diferentes venenos ou diferentes picadas de cobra. E também antídotos para todas as porcarias que o diabo tenta jogar em nós. E ser grato é um antídoto para o mau humor e a reclamação. Eu escrevi um livro chamado O Poder do Obrigado e eu tenho encorajado você neste fim de semana a comprá-lo. Não sei quantos de vocês foram espertos e já adquiriram. Mas esse livro realmente me ajudou, porque sabe o que eu descobri? Eu descobri que isso realmente é uma realidade. Se eu começar a ficar para baixo, talvez eu esteja cansada, como estarei cansada ao chegar em casa. E amanhã vai estar quente em Santo Luz, o meu marido vai jogar golfe e eu ficarei em casa sozinha. Eu vou estar cansada. Isso não acontece mais com frequência, mas sabe, eu poderia começar a meio que ficar...
Eu dou tudo o que eu tenho para todo mundo, o que eles fazem por mim. Eu não estou imune a isso, o diabo me ataca também. Sabe, o diabo vem atrás de você quando você está cansado, mais do que em qualquer outro momento. Você tem que ter muito cuidado quando fica muito cansado, porque você fica fraco. E ele vem contra você quando está fraco. E sabe, eu descobri, e eu só faço isso. Quando eu começo a me sentir desse jeito, eu só digo assim: diabo, eu já passei por isso, e eis o que eu tenho a dizer. Deus, eu sou grata por ter essa bela casa, eu sou grata por estar aqui totalmente sozinha, e assim eu posso descansar sem ninguém me incomodar. Eu sou grata a Deus porque pude pregar para todas aquelas pessoas no fim de semana. Quer saber? Você pode afugentar o diabo apenas sendo grato. Apenas sendo grato. Não se esqueça do que eu disse. Eu acabei de dizer que você pode expulsar o diabo apenas sendo grato. Não se sente e reclame sobre o que você não tem. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem. Porque não importa o quão ruim seja a situação, ela poderia ser muito pior, sabia? Amém? Espero que alguém seja convencido. Não condenado, mas convencido. Nós não temos do que reclamar. Deus é bom para cada um de nós. Quero falar um pouco mais a respeito da fé aqui hoje. Eu falarei especificamente daqui a pouco sobre o escudo da fé. Você já deve ter visto meu escudo aqui. Primeiro quero dizer que a fé pode crescer. A Bíblia fala de uma grande fé e de pouca fé. Eu não quero ter pouca fé, eu quero ter uma fé grande. E sabe como sua fé pode crescer? A única maneira dela crescer é se você usá-la. Você tem que usar o que você tem, se quiser mais. Você investe o que você tem e aquilo vai aumentar. E a fé é uma força que está dentro de você, mas ela tem que ser liberada. E você libera a sua fé, eu penso. Eu sei de 3 maneiras que você pode fazer isso: orando, declarando e agindo. Quando você ora com fé, a Bíblia diz que a fervorosa oração eficaz de um homem justo, ela vale muito. Quero lhe dizer algo, eu sou uma grande fã da oração. Eu não estou falando a respeito de necessariamente se trancar em quarto e, sabe, orar 5, 6 horas direto. Acho que precisamos orar durante todo o dia. O que a Bíblia nos diz? Sede constantes na oração. Ore em todo o tempo, em todos os lugares, sobretudo. Você não precisa estar em uma posição espiritual de joelhos, com seus olhos fechados, para orar. Oração é apenas falar com Deus. Nós temos que misturar a fé com ela. Você sabia que é bem possível orar e não misturar a sua fé com a sua oração? Vamos falar da oração pela nossa comida. Oh, Pai, obrigado por este alimento. Eu peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Sempre oramos pela nossa comida e assim isto pode se tornar um ritual que não significa nada para nós. Eu li isso em um livro outro dia e pensei, quer saber, eu sou culpada disso, eu vou parar com isso. Porque não quero que o que eu coma me mate ou então me deixe doente. E as coisas que comemos hoje, especialmente fora de casa, elas são lixo. Tem produtos químicos e isso e mais aquilo. Eu estava pesquisando dados nutricionais no restaurante em que nós comemos e o prato que o Dave come tinha 3.700 miligramas de sal naquele prato.
Você ficaria surpreso com a informação que teria sobre o que está colocando em seu corpo se pesquisasse um pouco, sabe? Não é de admirar que Deus nos diga para orar pela nossa comida. Amém? Honestamente, eu penso que se fôssemos mais sinceros em nossa oração, e a Bíblia fala disso, sobre sermos sinceros quando nós oramos, a fervorosa e eficaz oração de um homem justo disponibiliza um tremendo poder e valor, ela funciona. Você faz o melhor para escolher as coisas certas para comer e, então, quando orar sobre estas coisas, mantenha o foco. Não significa que você precisa ser demorado, significa estar focado. Pense no que está dizendo. Pai, obrigado por esta comida. Se você não me desse, eu não poderia ter nada. E eu oro para que se houver algo prejudicial aqui, você tire, não deixe que isto me adoeça. Oro para que isso seja saúde e alimento para mim, em nome de Jesus. Amém. Bem, isto é melhor do que obrigada pela comida. Alguém concorda comigo? Então, eu quero que entenda o que estou dizendo. As coisas não funcionam se você não misturar a sua fé com elas. Você pode ter fé e não liberá-la, sabia? E você pode liberá-la pela oração, liberá-la através do que você fala e através da declaração da palavra de Deus. Quando eu não me sinto bem ou quando eu fico doente, eu sempre digo assim: eu acredito que o poder de cura de Deus está trabalhando em mim, a cada dia eu vou ficar melhor e melhor em todos os sentidos. Mas sabe, todos somos tentados a sair por aí o dia todo falando sobre o quão mal nós nos sentimos, sabe? Queremos que todos saibam quão mal estamos. Ok, você dizer a alguém, não estou me sentindo bem, mas pelo menos continue com mas eu acredito que Deus está trabalhando em mim. E a cada dia eu ficarei melhor e melhor em tudo. E quando eu estou passando por tribulação, quando estou tendo um problema, eu criei o hábito de sempre dizer assim: isto vai acabar bem. Hoje estou passando por algo realmente difícil, mas eu vou te dizer, isso vai acabar bem. E Deus vai pegar o que Satanás quis fazer para o meu mal, cooperar para o meu bem. Veja, você pode liberar sua fé falando. E não é só isso, se você ouvir as pessoas, você pode dizer quanta fé elas têm pelo que elas falam, sabe? Especialmente quando estão tendo um problema. E você pode aprender muito sobre si mesmo. Se você ouvir o que você diz quando está tendo um problema. Se você já está cansado, por que você diz: estou tão cansado de estar cansado? Por que não dizer: isso vai passar? Deus fará isto cooperar para o meu bem. Eu creio que tudo vai acabar bem. Nós poderíamos fazer um bom uso da nossa boca, não é? 2 Tessalonicenses 1:3. Nós devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos e irmãs. E com razão, porque a fé de vocês cresce cada vez mais e mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está aumentando sempre. Eu amo isso, nunca chegue ao ponto em que acha que chegou. Não se atreva a eu falar de uma escritura e você abrir sua Bíblia e a tiver sublinhada e colorida. Não se atreva a pensar: oh, eu já sabia disso, eu sei isso, eu conheço essa. Diga: eu preciso disso. Fale isso de novo. Paulo disse: eu nunca me canso de lhes dizer as mesmas coisas várias e várias vezes. Sabe por quê? Demoramos para entender. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso ser lembrada das coisas. Porque há tantas coisas que a Bíblia nos ensina que nós podemos
deixar algumas passar batido, sabe? Você pode ser generoso em um ponto de sua vida e depois, talvez começar a retroceder na sua generosidade. E assim Deus enviará alguém para te trazer uma mensagem sobre generosidade, aí você voltará aos trilhos. Eu creio que tudo no reino de Deus deve estar sempre crescendo. Devemos estar crescendo como crentes, crescendo em nossa fé. E eu amo isso, crescendo no amor que vocês têm uns pelos outros. Se houvesse apenas uma mensagem que eu pudesse pregar o resto da minha vida, eu gostaria de pregar sobre amar a Deus, amar a si mesmo e amar aos outros. Porque, sabe, quando você observa tudo isso, o principal tema da Bíblia é fé e amor. Fé e amor. E a Bíblia diz que a nossa fé só funciona e é energizada pelo amor. Tudo no reino de Deus cresce. 2 Coríntios 4:13 está escrito: eu acreditei, por isso eu falei. E uma vez que temos este mesmo espírito de fé, também cremos e, portanto, nós falamos. Se você é um homem ou uma mulher de verdade, as pessoas ouvem isto sair da sua boca. Então você pode liberar sua fé fazendo o que Deus lhe diz para fazer, através da ação inspirada por Deus. A fé trabalha através do amor, através do saber que Deus te ama. Você não vai colocar fé em Deus se não tiver certeza de que Ele ama você. Eu vou dizer novamente, Deus, Ele ama você. Eu quero ir para uma escritura que eu já mencionei, mas quero ler isso para você, para destacar algo. Marcos 11, 24, ou melhor, 22. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, vai e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que diz vai acontecer, assim será feito a ele. Portanto, eu vos digo que tudo aquilo que pedirem em oração, creiam que vocês já receberam e então isto será seu. Bem, como eu posso crer em algo que eu não posso ver? Porque você pode ter as coisas no coração antes de tê-las em suas mãos. Amém? Sabe, eu ainda não vi Jesus voltando, mas eu vou te dizer, você não vai me convencer de que Ele não vai voltar. Eu creio que Ele vai voltar. Eu nunca vi um anjo, mas eu sei que existem anjos que cuidam de nós e nos protegem, sabe? Eu não vejo a gravidade, mas eu a uso todos os dias. Vamos lá? Então, você acredita em coisas que não pode ver? Então ele diz, creia que você já recebeu. E então, para mim, isso é como dizer, eu pedi, creio que isso está a caminho. Acredito que Deus é perfeito em minha vida. Amém? Creia que você recebeu e você receberá. Agora, eu falei ontem que Deus não se preocupa em te dizer quando vai receber. E isso pode ser um pouco problemático, porque se realmente lermos a Bíblia, Abraão esperou 20 anos, Moisés esperou 40 anos, José esperou 13 anos. Você diz, cara, eu não consigo esperar tanto tempo. A sua vitória pode vir nos próximos 20 minutos, mas você tem que decidir que se for daqui a 20 anos, você vai continuar crendo em Deus. Nós não podemos colocar limites de tempo em nossa fé. Não podemos dar ultimatos a Deus. Bem, se isso não acontecer até o fim do mês, eu vou parar e vou desistir de tudo.
Você tem dito mais ou menos isso, não é? Você consegue esperar o tempo que tiver que esperar desde que mantenha uma atitude correta? E continua dizendo, está a caminho. Deus está trabalhando. Eu faço isso sempre que eu sinto que a minha fé começa a enfraquecer. Eu abro a minha boca e eu digo, eu creio que Deus está trabalhando. Posso te encorajar a fazer isso também? Mesmo que, sabe, se você tem uma doença de longo prazo e o diabo esteja te desencorajando, dizendo que você não será curado, que ficará doente pelo resto da vida, bem, uma das duas coisas vai acontecer. Ou Deus vai te curar, ou Ele vai te dar a graça e a força para passar por tudo que você precisa passar. Amém?